E o Botafogo que ganhou do PSG e a mídia tá falando disso, tá falando sobre as piadinhas que o Botafogo ia tomar a maior goleada, aí o Botafogo foi lá e ganhou do PSG. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Era piadinha o tempo inteiro, e aí a gente tem que falar a verdade. As piadas nas redes sociais eram: se a Internacional perdeu de 5-0, o Botafogo vai perder de 10 para o Paris Saint-Germain. Se o Atlético de Madrid perdeu de 4 e a Internacional de 5, o Botafogo vai perder de 12, de 9. As piadinhas não paravam. E o Botafogo hoje calou a boca das redes sociais, das piadas dos rivais, porque o que o Botafogo fez hoje foi histórico, sim. E foi histórico para quem é torcedor do Flamengo, foi histórico para quem é torcedor do Vasco, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, pro brasileiro, porra. Porque o que o Botafogo fez hoje, com o melhor time do mundo, o time que é uma unanimidade, que joga o melhor futebol do mundo no momento, o Botafogo jogou de igual para igual e o Botafogo teve culhão. Não ficou amarelando, querendo levantar os rivais, tratando os rivais com medo, com idolatria. Não! Quando teve que dar porrada, deu. Quando teve que jogar junto, chegou. Tentou, criou chance, fez gol. Então, o que esse Botafogo fez hoje foi gigante. E hoje, o botafoguense, o time do Botafogo, o treinador, o John Textor, que é o dono, hoje eles podem e devem tirar muita onda. Porque o que foi feito pelo Botafogo hoje vai ficar para sempre na história. Desde que o Corinthians venceu o Chelsea em 2012 na final do Mundial, um time brasileiro nunca mais tinha vencido um time europeu. E o Botafogo acaba com esse tabu de 13 anos com personalidade, coragem, futebol e mostrando para o mundo que os times brasileiros são fortes e que eles não devem muito. Para os europeus, não. Foi foda. E realmente o que o Botafogo fez foi histórico. Tu tem ideia que os brasileiros já estavam com a bola alta, né? Que estavam jogando muito bem, não estavam devendo nada pros estrangeiros. Aí vai o Botafogo ganhando do PSG. Ah, mas é final de temporada do PSG, cara. O Botafogo ganhando do PSG. Apenas isso. O Botafogo jogou hoje de uma maneira muito específica para esse jogo. Mas o Botafogo não vai fazer jogos com 25% de posse de bola se defendendo o tempo todo para ele ser campeão da Libertadores, brasileiro. Não é assim que ele vai jogar. Ou é um jogo específico. O Botafogo jogou reconhecendo que o adversário ele é superior tecnicamente, a gente sabe que é. Adotou uma estratégia defensiva, jogou muito bem e ganhou o jogo. Agora, a gente não pode ficar usando essas vitórias para maquiar a má qualidade da maioria dos jogos disputados do Brasil ou achar que nós estamos perto dos europeus. Não estamos. Não estamos porque eles têm dinheiro, gente. É óbvio. Por que o Piper está falando do superbacia dos brasileiros? Por que os brasileiros ganham a Libertadores todo ano, há algum tempo? Porque tem mais dinheiro. Simples assim. Tem mais dinheiro. A revelação do futebol brasileiro, o Estevão está de malas prontas para jogar onde? No Chelsea. Vai embora, porque eles têm mais dinheiro. E quando esses times estão mobilizados e envolvidos, é claro que é muito mais difícil enfrentá-los e batê-los. Agora eles vêm para um torneio como esse, que não é, obviamente, aquilo que é prioritário para eles, deixam essas brechas, o time brasileiro vai lá e dá uma chapuletada. Ou como o outro pode chegar e ganhar também. Agora, eu não acho que isso mude nada com relação à realidade do futebol praticado aqui. Esse torneio, na minha visão, ele não muda nada daquilo que a gente vê aqui, de bom e de ruim. E é uma ilusão, na minha opinião, você ficar achando que, alguém ficar achando que, porque eu ganhou um jogo, ou se o Flamengo ganhar do Chelsea amanhã, não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa. Há uma diferença grande e ela é imposta pela grana. Não só a grana, também é nosso atraso técnico e tático. Esse discurso me preocupa muito, porque daqui a pouco vai aparecer um professor da vida aí dizendo, viu, não estamos tão atrasados, estamos sim. Tanto que os técnicos que dominam aquele Libertadores, que ganharam seguidos títulos, são técnicos portugueses. E técnicos que nunca passaram perto do primeiro escalão. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge. Nenhum dos três dirigiu times de ponta do futebol internacional. Nenhum deles dirigiu. Então a gente vive aqui uma realidade que não pode ser ignorada por conta de resultados numa competição muito peculiar, disputada em condições que a gente não pode ignorar. A mobilização que você vai ter de um time europeu para essa competição, ela não é igual à Liga dos Campeões ou ao campeonato do seu país. Isso é um fato. O Botafogo não tem nada com isso. Ele foi lá e ganhou. Isso é fazer história. É uma vitória histórica. Acabou. Ponto final. Mas isso não vai maquiar, pelo menos para mim, não vai servir de cortina de fumaça para que a gente vire as costas para os problemas que nós temos no nosso futebol. De técnicos ultrapassados, de times mal montados, de desorganização, com potencial para ser muito melhor do que é. E que não é por conta de uma série de razões.
Então, acho muito preocupante que algumas vitórias sirvam de cortina de fumaça ou de argumento para tentar esconder os defeitos e apontar virtudes que às vezes nem existem, porque são jogos muito específicos. O jogo de hoje teve essa característica, como outras vitórias de times brasileiros nessas condições, com o time europeu atacando mais, criando mais. São Paulo 2005, Corinthians 2012, o Inter 2006, é verdade. Mas a postura do time para enfrentar é a postura defensiva, porque você admite que o adversário é melhor, você joga defensivamente. No caso, o Botafogo jogou muito bem, por isso o goleiro não trabalhou tanto, né? E você consegue arrancar uma vitória num jogo específico. É diferente de você jogar uma temporada inteira contra esses times. Aí a coisa muda completamente, até porque você nem consegue se mobilizar tanto para esse jogo dessa forma. Eu imagino até que alguns europeus que entram com um saltinho um pouco alto nesses começos, a partir dessa derrota, vão mudar o comportamento. Vão mudar o comportamento. Eu imagino que sim. Esse jogo de hoje pode ser um divisor de águas nessa competição, porque o campeão europeu perdeu para o campeão da América do Sul. E eu acho que isso não estava nos cálculos. Eu duvido que, não, vão perder, é normal. Acho que não. Eu acho que ele, ainda mais depois de meter 5-0 na final em cima da Inter e 4-0 no Atlético de Madrid, logo no primeiro confronto que teve o PSG. Acho que esse jogo deve mexer um pouco com algumas cabeças e reações com relação à maneira como eles enfrentam os seus adversários nessa competição. E é aquele negócio, né, cara? Porque o próprio. E é aquele negócio, né, cara? O PSG entrou ali com uma equipe um pouco mista, né? E depois no segundo tempo botou praticamente tudo que tinha de melhor pra jogo. E mesmo assim, cara, não conseguiu furar a defesa do Botafogo, cara. O goleiro do Botafogo, o John, ele fez uma defesa que eu me lembro. Pode ter feito outras, mas uma defesa importantíssima no começo do jogo, no chute do Kvara. E pronto, entendeu? A defesa tava muito boa, o Barbosa tava jogando muito, o Igor Jesus pegando toda hora um contragolpe ali. Cara, o Botafogo jogou muito. Ah, tava só na retranca. É claro que ele tava na retranca, cara. Ele tava jogando contra o PSG, que meteu 5 na Inter de Milão, que era uma das melhores defesas da Champions, se não a melhor. Entendeu, cara? Então, realmente foi uma coisa histórica. Pode não mudar nada pro futebol brasileiro, mas foi histórico. E o Galvão Bueno também falou aqui, né, mesmo que brevemente, sobre essa vitória histórica do Botafogo. Então vamos dar uma olhada, ó. Palavras dele. O Botafogo foi gigante do Mundial de Clubes e venceu o campeão europeu, 1-0 no PSG, com gol histórico de Igor Jesus, que, cara, foi sensacional. Então, como eu disse, cara, o gol histórico teve ainda aquele desvio pra tirar totalmente o Donnarumma da jogada, né? Quem assistiu sabe. Isso aí foi muito histórico, né, cara? E o pessoal tá até brabo aqui, né, cara? Ó, ó, porra, Galvão, 3 linhas de texto pra falar da vitória? Se fosse o Flamengo, tinha saído uma redação. Mano, mas é isso aí, cara. Botafogo, né, jogou demais, cara. Foi uma vitória muito absurda. E, cara, ainda não caiu a ficha, né, cara? O Botafogo ter ganhado do PSG, mano.